Olá, queridos, graças e paz, que Deus te abençoe em mais esse dia. Somos aqui, no meu canal, seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Luiz Fernando e a gente vai iniciar uma nova série de vídeos devocionais falando um pouco, a respeito da palavra de Deus, falando a respeito de um assunto que eu considero fundamental para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. O tema é Fomos Sarados. É uma série, de vídeos que a gente vai falar sobre saúde, a gente vai falar sobre saúde física, sabe? A gente vai falar sobre a obra da cruz como uma obra completa e perfeita realizada em Cristo Jesus, sabe? Quando a gente olha para o ministério de Jesus e o tempo que ele passou aqui sobre a face da terra, a gente vê que o Senhor Jesus ele realizou muitas curas físicas, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes se aproximaram de Jesus, e estavam vivendo uma situação de enfermidade física, no seu corpo, e recebiam dele a cura, recebiam dele um toque, recebiam dele uma palavra, e mudava a situação das suas vidas. E é sobre isso que nós vamos falar. Será que isso era só para o tempo de Jesus? Será que isso era só para o tempo dos apóstolos? Porque quando a gente olha também para o livro de Atos, e a gente vê a continuidade da igreja após a morte e a ressurreição de Cristo, depois que Jesus ele voltou para o Pai, a gente vê os apóstolos realizando diversas curas e milagres, os discípulos, a gente vê eles fazendo isso. Será que isso era só para o tempo deles? Para o tempo dos apóstolos? Será que para o nosso tempo não está valendo mais? Hoje em dia, a gente conhece vários relatos de pessoas que milagrosamente são curadas. Muitas vezes estão desenganadas pelos médicos, doenças terminais, doenças que do ponto de vista da medicina não tem cura, e muitas vezes os médicos são surpreendidos por uma situação que ninguém sabe explicar, a não ser pelo ponto de vista da fé, porque a fé você não explica muito não. A fé é a capacidade de você acreditar em algo, Então, a certeza de algo. Então, a palavra de Deus ela tem muita coisa a dizer a respeito desse assunto, cura divina. E eu coloquei esse tema nessa série de mensagens que saiu do texto, lá do livro de Isaías, no capítulo 53, no verso 5, que fala lá que pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. É interessante que o livro de Isaías é um livro profético, sabe? Isaías é um profeta maior, profetizou no período do Antigo Testamento, e ele falou com muita precisão, é conhecido como o profeta messiânico, sabe? A gente precisa levar em consideração o que o profeta Isaías falou e o seu livro, porque tem algumas peculiaridades a respeito do livro do profeta Isaías, Como, por exemplo, foi o livro mais citado por Jesus, foi o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é um livro que mais falou a respeito do Senhor Jesus e da sua vinda e da obra que ele realizaria. O livro do profeta Isaías, ele é considerado também uma mini Bíblia no Antigo Testamento. Uma Bíblia, porque assim como a Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento que fala muito a respeito de lei e juízo, e 27 livros no Novo Testamento que fala da vida e obra de Jesus, o livro de Isaías também ele tem 39 capítulos em sua primeira parte, falando muito a respeito de juízo também, E a partir do capítulo 40, os 27 últimos capítulos, fala muito também a respeito da obra de Jesus, de uma restauração. Então, assim como a Bíblia tem 66 livros, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos, Então, tudo isso, nada disso é coincidência, queridos? Nada é do nada. Então, a gente precisa considerar bastante o que o livro do profeta Isaías está falando. E é interessante, no capítulo 53 de Isaías, a gente vê o profeta falando com tanta exatidão a respeito de uma obra que o Senhor Jesus viria a realizar em nosso favor. Como um profeta messiânico, ele está declarando ali a obra que o Messias viria a realizar, exatamente no capítulo 53. É o livro, é o capítulo que é conhecido como o capítulo da redenção. Fala bastante. Se você ler
o capítulo 53 de Isaías inteiro. Eu até te aconselho a fazer isso, vai ficar melhor para você entender tudo que nós vamos falar aqui nessa série de mensagens. Você vai ver como fala com tanta clareza a respeito da obra de Jesus. Uma obra que aconteceria, sei lá, quase 700 anos para frente. Mas do jeito que ele escreve ali, está com tanta precisão, parece que ele estava vendo mesmo o que iria acontecer e de fato estava, né? Então eu separei aqui nesse primeiro vídeo 2 versículos do capítulo 53 de Isaías para a gente começar a entender um pouquinho a respeito dessa questão de cura divina, fomos sarados, né? Então Isaías 53:4 diz o seguinte, olha, certamente ele, está falando de Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. É legal. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. E o verso 5. Mas ele, ainda falando de Jesus, foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aleluia. Essa palavra sarado aí, queridos, está dizendo, diz respeito à saúde física, tá? Porque a palavra que é usada no verso 4 para doenças e enfermidades são doenças físicas. A palavra lá são doenças físicas. Aqui em cima, ó, ele levou nossas enfermidades, doenças e tal, são doenças físicas. Muita gente usa esse texto aqui dizendo que ele levou nossa doença espiritual. Não. Está falando de iniquidade, está falando aqui, ó. Está falando de iniquidade, está falando de transgressão, mas está falando de doença e de enfermidade também. Então isso é o que a gente precisa entender. Tá bom, queridos? O Senhor Jesus, ele realizou uma obra também para que eu e você, como filhos de Deus, tivéssemos acesso e direito à saúde física em Cristo Jesus, tá bom? Fica com essa palavra no teu coração. No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade e já começar a esclarecer um pouquinho a respeito desse texto, tá bom? Deixa teu like, deixa teu comentário. Olha, essa é uma série de mensagens que vai ficar aqui pronta para você enviar para pessoas que estiverem enfrentando problemas nessa área. Você conhece alguém que está enfrentando uma luta com algum sintoma de enfermidade, alguém que precisa conhecer melhor o que a palavra de Deus diz a esse respeito? Essa é a hora de você compartilhar esse devocional e ajudar essas pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.